Hoje em dia, sai cerca de 10 a 12 milhões de jovens no continente africano para o mercado de trabalho. Só que a economia digital exige umas competências bem específicas hoje em dia que eles não têm. Então, como é que vamos apanhar esses jovens? Porque só um terço deles é que vão conseguir entrar no mercado de trabalho formal, uma outra parte no mercado informal, e temos em África uma penetração das novas tecnologias, como foi dado o exemplo do nosso orador, Nick, e a infraestrutura que está a ser feita. Por que é que vamos importar expats para fazer o trabalho enquanto temos uma força de trabalho tão jovem, dinâmica, que quer fazer isso? Então, por que não dar as competências necessárias a esses jovens para trabalharem nesse novo mercado económico? Aqui, só para dar uma ideia de contexto, a região com grande África. Aqui dizem The Real África. A China está lá dentro, Estados Unidos, a França, Índia. Quase que podemos ter toda a economia mundial lá, a nível geográfico. Mas temos desafios também. Isso aqui é uma imagem muito conhecida. Vemos a eletricidade, não é? A Europa, os Estados Unidos, e vejo que a África está um pouquinho escura. Isso, claro, tem efeitos a nível da escolaridade, da educação. As crianças não podem estudar à noite, não é? A nível de segurança. Mas vejo isso também como uma oportunidade, porque são desafios que vão ser ultrapassados com infraestruturas. Os governos estão a investir nisso, não é? Eu vejo isso mais como uma oportunidade. São as crianças que são a nossa oportunidade. Como é que vamos dar a essas crianças, num período de 10 ou mais anos, isto é, mais no futuro, todas as competências que são exigidas no século XXI, que são exigidas nessa economia digital, que é o que está agora a acontecer, como já foi referido. As competências que estou a falar estão dentro das áreas que eu uso o acrónimo STEAM, né? Está por Entrepreneurship, Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics. Mas, dentro dessas áreas todas, o importante é ter pensamento crítico, né? Saber resolver problemas, comunicar, apresentar bem as tuas ideias, saber liderar e tomar responsabilidade. Não só liderar os outros, mas também saber liderar a ti mesmo. O que é que podemos fazer? Pensar num ecossistema, né, em que as ideias, tecnologia e o capital humano são muito importantes. Para o nosso orador, para as pessoas que vivem nos Estados Unidos, conhecem esse ecossistema muito importante. As ideias, tem que ter muitas ideias, a tecnologia tem que estar lá, ou então inventa-se. O capital humano, que é um fator muito, muito importante. E depois, financiamento. Mas para ter financiamento é preciso ter as outras 3 condições, porque um financiador não vai investir numa ideia se não tens equipas ou pessoas suficientes para executar a ideia. Isso é em qualquer parte, né? Se trouxermos isso para a África, ou pode ser Cabo Verde, qualquer país africano, ideias, temos muitas. A sério, não falta ideias. Mesmo em Cabo Verde, não falta. Isso é uma coisa que temos. Tecnologia pode ser importada de fora, também faz aqui. O nosso problema está no capital humano. Está na capacitação das crianças, dos jovens que precisamos. É aí que eu faço o meu foco sempre do meu trabalho, quando falo com os jovens, em que competências é que eles têm que adquirir e em que áreas. Depois, nível capital.
Queiram ou não queiram, há dinheiro no mundo para investir em boas ideias que possam ser executadas. Vamos mais à frente. Por que é que eu quero focar na parte do capital humano? Se dermos às crianças hoje a oportunidade de, durante pelo menos 5 a 10 anos, quando tiverem 18, 19, independentemente do que é que queiram ser, querem ser bailarinos, querem ser advogados, querem ser médicos, não precisam ser todos programadores ou engenheiros, mas se têm essas competências, não interessa em que mercado é que estão. Vão ser competitivos no planeta, no mundo todo. Vão ser competitivos com qualquer pessoa na China, qualquer pessoa na Coreia do Sul, no Japão, nos Estados Unidos ou na Europa. Daí que vai haver as condições para não termos o brain drain. Eles vão ficar cá, porque é aqui que estão os desafios, os problemas que eles querem resolver. Porquê o foco no capital humano? Nos países desenvolvidos, temos uma grande quantidade de pessoas formadas que podem executar as ideias. Temos também pessoas capazes em África, mas só que não temos em quantidade suficiente. E como viram, muitos vão formar-se lá fora e ficam. Eu sou um exemplo disso. Mas eu tento sempre fazer trabalhos, realizar projetos em Cabo Verde. Agora estou a ver se consigo realizar projetos em Angola. Mas é assim, aos poucos, passo a passo. Mas para conseguirmos chegar ao futuro, para conseguirmos aproveitar os dados, aproveitar das infraestruturas, aproveitar do conhecimento que vai haver, temos que ter pessoas suficientes. Temos que formar em massa, criar um exército mesmo de pessoas competentes para executarem as ideias que qualquer um de vocês possam ter. Isto é um exemplo. Porque é que é muito importante isso. Agora, falando da juventude em África. Essa juventude é muito dinâmica. Hoje em dia, estão com fome de aprender e há muitas oportunidades ali. Se queiram saber, são grandes consumidores de conteúdo. Não só estão no Facebook ou no Instagram. Consumem conteúdo, têm fome de informação. E se, vou dar o exemplo, se em Cabo Verde ficamos a dormir, eles nos passam para frente. E em alguns países já está a acontecer. Está muito avançado. O que é importante hoje em dia? O que é que eles têm andado a fazer? Eles têm resolvido problemas locais que têm implicações globais. Um jovem na Europa pode vir com uma ideia sobre uma aplicação, mas para resolver um problema mesmo que o miúdo na sua comunidade, que não tem as possibilidades, é muito diferente. Porque há problemas, por exemplo, resolver problemas com a água. Isso pode ter um impacto global, porque vai ser uma coisa que no futuro vai haver muita escassez. Então, temos que pensar nesses problemas. Eu vejo algumas oportunidades aqui. Toda essa camada jovem, não só jovem, mas a população que está a crescer, vão estar em grandes urbanizações. Vamos ter desafios e oportunidades a nível de smart cities, cidades inteligentes, a nível da agricultura sustentável. Hoje em dia investe-se muito em muitos países africanos em grandes fazendas, mas não se investe ainda tudo na infraestrutura, na plataforma logística, em que eu digo, por cada milhão que investes num, tens que investir 2 ou 3 milhões na outra parte. Na área de inovação a nível financeiro, sabiam que quase 80%, estou a falar no geral, da população subsaariana não usa serviços bancários. Há oportunidades enormes ali, não só para empreendedores, para universidades, para governos, tudo para terem esse tipo de serviços. A nível de mobilidade, claro, quando temos grande número de pessoas nas cidades
como é que vamos organizar a mobilidade? Tudo isso, depois usando as novas tecnologias, inteligência, data, tudo vai ser nesse futuro. E com quem é que vamos fazer isso? Vamos ter que formar os nossos jovens para resolver esses problemas, porque eles é que vão experimentar esses problemas. Não é uma pessoa que vem de fora e impõe uma solução. Não, eles quando encontrarem a solução, vai ser a solução mais ótima. Alguns exemplos de inovação que andam a acontecer em África, que gostaria de partilhar com vocês. Um desses centros é o iHub no Quênia, e o outro, o MES no Ghana. O iHub é uma incubadora, que chamamos de incubadora de makers, onde o pessoal vai e experimenta. Experimenta, falha, experimenta. Mas tem pessoas que acreditam, que dizem, experimenta até conseguires alguma coisa e vai para o mercado. Então, tem financiamento ali. No MEST, que é um lugar onde eles dão formação durante 2 anos a empreendedores que podem sair daí com uma ideia de negócio ou mesmo já com o seu negócio já feito. As grandes empresas, hoje em dia, já estão a investir muito em inovação em África. Já está a acontecer. Não só a Microsoft, a IBM já tem um centro de pesquisa em Nairobi. A General Electric tem um centro de inovação na África do Sul. E a IBM também já tem os seus centros de investigação. Nasceu no Lagos, se não me engano. Isso é na África do Sul, onde é dada a oportunidade aos jovens. Aqui não é preciso ser só jovem, basta teres uma ideia e querer executar. Tens a oportunidade de experimentar para ver se criar um prototipo e ver se consegues ir para o mercado o mais rapidamente possível. Queria partilhar convosco esta iniciativa. Tony Emanuelo, não sei se alguém aqui já ouviu falar dele, mas criou uma fundação na Nigéria que quer encontrar 10.000 empreendedores em 10 anos, em todos os países africanos. E a ideia é conseguir, através dessa iniciativa, criar 1 milhão de postos de trabalho. Fiquei um pouco decepcionado ao ler o relatório de impacto, que Cabo Verde só mandou uma aplicação. Não sei se é porque não foi muito conhecido, mas é muita pena. Isso é a oportunidade que todos os anos, durante 10 anos, começou em 2015, durante 10 anos vai haver, todos os anos. Por isso, para quem tem ideias, para quem quer experimentar, isso é pan-africano. Quer dizer que vais encontrar pessoas de outros países onde podes criar uma network para fazer os teus negócios. E porquê é que ele fez isso? Isto é, não vou dizer porquê, mas às vezes as pessoas perguntam, aqui um catch, ele está a investir 100 milhões de dólares nesse programa. Eu também, se tivesse esse dinheiro, investia. Ver porquê. Está à espera de ter que isso possa gerar lucros de 10 bilhões. Claro, se eu também tivesse 100 milhões, ia pôr nisso. Para fazer isso tudo, é preciso ter uma equipe. Aqui o conceito de Scrum, que é o que quero utilizar aqui, mas a equipa tem que ser bem integrada. Né? Precisam de mentores, precisam de investidores, precisam de pessoas que partilhem conhecimento, dos mentores, tudo isso. Então, esse conceito de Scrum, tudo isso tem que ir de uma forma bem integrada. Para resumir, gosto desse quote do Confúcio. Só na última frase, em que ele diz: se o teu plano é para 100 anos, invista nas crianças. É uma coisa que eu concordo muito, que eu levo sempre comigo. Quando estou a falar com os jovens, estão a pedir-me um conselho, eu digo: decide o que tu queres, escreva num pedaço de papel, faça um plano, depois paga o preço para isso. Quer dizer, trabalho duro até atingires, depois não há limites. Eu acho
que nós temos grandes desafios pela frente e grandes oportunidades. Por isso eu peço o meu call to action hoje, chama-me nisso, não é? É pedir a todos que participem em criar esse ecossistema, que participem em criar esse ecossistema que deixe as ideias fluírem e que encontrem as pessoas que executem, acreditem nas pessoas que queiram fazer, que assumem o risco. Para os que podem financiar, financiem. Para os que podem ser mentores, sejam mentores. Junta-se a isso. Queria agradecer ao TED pela oportunidade.